Vamos à nossa abertura do mercado de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar da Gerdau, dessa bonificação que está chegando. A Gerdau fez a sua lição de casa, rompeu o nosso alvo, vamos fazer as nossas projeções. Também vamos falar da metalúrgica da Gerdau, trazer fato relevante aqui da Copel, também entender o que está acontecendo com as suas ações. Entrou em momento de queda, se é oportunidade, temos que entender tudo o que está acontecendo. Então, pediram aqui o Banco do Brasil, e foi membro aqui do canal. Então, quando o membro comenta, a gente traz a ação. Banco do Brasil, vamos falar. Então, vamos falar das notícias, matérias e tudo o que está acontecendo com esse aumento de dividendos, que é capaz que o Banco do Brasil ele venha fazer nos próximos anos. É algo que eu já acreditava e já comentei diversas vezes aqui com vocês, e é algo mais ligado ao governo, tá? Então eu vou explicar aqui e também vou fazer a leitura desta matéria nesta manhã, tá bom? Além disso, vamos olhar aqui os seus dividendos, quanto que falta nos pagar e também preço teto e preço justo do BBAS3. E a VUC, hein? A VUC 3. Lembra, pessoal, um mês atrás eu comentei sobre VUC aqui, perto desses dividendos, 75 centavos, saiu caro esses dividendos, hein? Eu falei, pessoal, os fatos relevantes, eles fazem preço. E tinha um fato relevante aqui no radar que mostrava que o VUC cairia. Eu avisei vocês aqui, ó, há 3 semanas atrás. Então, o VUC 3, RAIS 4, JAL, grande potencial, ações baratas. Eu sou péssimo com título. Eu sou péssimo, mas quando a gente acompanha aqui os fatos relevantes, a gente sabe para onde a ação vai ir. E o que o Warren Buffett diz é o quê? Foque no balanço, foque no fatos relevantes e veja o que você está comprando, a empresa, né? Então você não está comprando apenas aqui R$16,82, você está comprando uma empresa por trás. E a gente viu aqui fundo de investimento vendendo no topo. Então isso estava mostrando que a ação ia cair. Tá? Então vou explicar aqui para vocês mais uma vez se temos aí algumas notícias ruins ou boas, preço teto, preço justo também da VUC 3. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva porque todos os dias eu trago conteúdo para você, exclusivo para você, tá? Da nossa Bolsa de Valores. Então deixa aqui nos comentários a ação que você quer que eu traga. Se você quer uma análise de alguma ação, comentário, trazer o gráfico, trazer os fundamentos, tá bom? Então vamos aqui iniciar. Então a Gerdau ela fez a sua lição de casa. Vale a pena ficar de olho nas suas ADRs, mesmo que você não tenha a intenção de utilizar a Quant Fury, pessoal. Baixe pelo menos para vocês ficarem sempre de olho nas ADRs. Por quê? Porque um movimento desse que rompe os últimos topos nos mostra que a ação está entrando aí para subir, tá? E isso claramente nos mostra isso, tá? É interessante você entender que neste momento para as ações da Gerdau a gente tem uma bonificação chegando, uma bonificação que a data aqui para você se posicionar no dia 17, no dia 18 já vai ser descontado, tá? De 20%. Então, o papel ele vai recuar 20% na data que fechar aqui o valor que ele fechar. Se ele fechar em R$23 no dia 17, ele vai recuar 20%. E aí a gente vê esse movimento aqui de alta lindo acontecendo aqui nas ações da GGBR4. Será que vai continuar? Então a gente precisa sempre estar de olho nisso. Que nesse momento podemos já até tirar aqui o nosso alvo, porque já tocou, não faz mais sentido. E no caso seria, para aumentar a posição, seria aqui nesta região um pouquinho mais abaixo, aqui de 22,20, aqui entre 22,20 e 21,90, tá? Então esses seriam os próximos alvos para as ações de GGBR4. Então, por enquanto, estamos acompanhando também essa bonificação chegando. No caso aqui da metalúrgica, a Gual 4 não tem bonificação. Também, na minha visão, vai cair junto, tá? Porque acompanha e a explicação é uma só, pessoal. A Gual tem a posição da GGBR4. Então, se a GGBR4 sobe, a tendência aqui é as ações subirem junto. Se a GGBR4 cai, a Gual vai cair junto, tá? Então é interessante você ficar de olho nisso. Além dos dividendos trimestrais que a gente pode falar em outros vídeos. Então, só atualizando, nosso alvo foi tocado. O que acontece nesse momento? Até aqui a data, tá? Até a data do dia 17, pode ser que dê uma volta aqui para baixo, tá? Para depois
subir, tá bom? E aí eu espero que fique muito acima dessa região, porque eu não quero ver GGBR4 tocando ali nos 17, 18 reais. Então, ó, agora analisando o macro, o minério de ferro, ele teve 2 dias ali de alta, hoje iniciou a 7,68 da moeda chinesa, subiu e voltou a cair, tá? Então é interessante ficar de olho para o minério de ferro, onde eu também criei conteúdo, sempre crio conteúdo quando eu vejo indicadores e trago aqui para vocês, ó, na segunda-feira, eu coloquei aqui, ó, cadê? Segunda-feira, aqui, ó, péssimas notícias, vai subir, opinião. Minha opinião, olhando ali os indicadores, é que iria subir, mas só que as notícias eram ruins. Mas só que o mercado, as pessoas que editam as notícias, elas colocam algum viés. E eu não entendo por quê. Eu não sei se tem alguém pagando para colocar viés ou não, entendeu? Mas só que, quando você lia a matéria, estava dizendo outra coisa. Mas quando você analisava o indicador, só o indicador ali, estava dizendo que iria subir. Então, por isso, eu sempre trago. Pessoal, eu não sei fazer título. Mas só que, se você aproveitar o conteúdo, você vai conseguir fazer aí bons negócios na Bolsa de Valores, tá? Então o minério, ele subiu aí, teve 2 dias bons e agora volta a dar uma recuada. A gente tem aqui as ações da Gerdau lá no exterior, as ADRs, acima agora da média móvel, então rompeu até a média móvel aqui, e a gente tem o indicador dólar subindo acima de 5,10, bom para quem utiliza o dólar aí como meio aqui de diversificação. Então, no caso, as empresas que enviam para fora, tá? Então, a gente precisa sempre estar de olho em tudo que está acontecendo e diversificar o nosso patrimônio. O dólar a gente está acompanhando, bateu nessa região de 4,88 ali nos últimos meses de 2023 e agora subiu de patamar, foi para 4,97 e aí subiu de novo de patamar e aqui está na região já de 5,10, tá? O dólar, infelizmente, subindo é ruim para nossa economia. Então, ó, vamos continuar. Agora falando deste comunicado à Copel. Então tivemos aqui, ó, a Radar reduz a participação em ações preferenciais para 4,98. Então tivemos uma venda da Radar Gestora de Recursos, tá? Então nesse momento, as ações de CPLE3 encontram-se aqui em tendência de queda e temos que ligar a atenção aqui por causa deste alvo, tá? Então se nos próximos dias cair abaixo dessa região de 850, isso se caracteriza aqui uma tendência de queda. Mas só que a tendência de queda, pessoal, ela acontece, mas ela não vai cair direto. Ela não vai pegar um elevador aqui e fazer isso aqui. Não, só sair algum fato relevante, muito relevante. Então vai acontecer o quê? Vai dar uma subida, não vai romper esse topo, vai descer, vai subir, vai pegar liquidez, vai descer, e é explicado a tendência de queda, por quê? Porque o fundo de investimento que está vendendo, porque tem alguém vendendo, esse aqui no vermelho aqui é alguém que está vendendo, tá? Então ele não vai querer vender toda a posição dele, tirar toda a liquidez do book e sair aqui a 7,80. Não, então ele vai vender, vai esperar o preço dar uma subida, vai vender, vai esperar o preço dar uma subida, e aí, o que o mercado vê? O mercado vê que começou a entrar em tendência de queda, que tem alguém saindo, e aposta contra, fazendo lucro aqui nas ações, tá? Então a explicação para isso que acontece, para a gente ficar sempre de olho, tá bom? Então nesse momento, vários dias de queda, um dia aqui de alta, a gente precisa entender que pode até que subir, mas só que a gente, se passar dessa região de 450, 850, 840, tá? Seria uma região aí de alerta para queda, tá bom? Das suas ações. E o alvo de Copel está, pelo menos aqui a CPLE 3, está aqui na região, está na região de 8,33 e também nesse fechamento de gap aqui, 6,75, tá? Então esses são os 2 pontos que temos aqui para as ações de Copel. Agora vamos falar um pouquinho do Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi o Antônio, se eu não me engano, foi o Antônio que pediu. O Antônio está sempre presente aqui no nosso canal, membro. Se você quer ajudar o canal financeiramente, é muito difícil eu colocar conteúdo lá para membro, mas se você quer ajudar financeiramente, tá aqui. É só você entrar aqui, seja membro do canal, tá? Aí tem essas 2 opções aqui, apoiador em 99 e o prêmio 14,99. Você pode ajudar se você gosta aqui do canal, se te faz ganhar um pouco mais de dinheiro, tá bom? Então,
Temos aqui, Banco do Brasil, R$ 56,17. Na minha visão, Banco do Brasil, agora, nesses próximos 2 meses, não é atrativo, tá? Eu vou explicar aqui para vocês. E, no caso, é por causa disso, ó, dos dividendos. Então, nos próximos 2 meses, entre abril não tem pagamento e maio também não. Pagamento em junho, tá? Do Banco do Brasil. Então, 1 mês e meio praticamente não fica atrativo porque não tem remuneração, só vai ter em junho e depois agosto, setembro. Então, o Banco do Brasil ele vai pagar dividendos, mas daqui 45 dias. Entregando 8% de dividendos, 4,65 nos últimos 12 meses. Temos aqui, ó, essas informações. Aumento de dividendos do Banco do Brasil é apenas o começo, tá? Vamos entender quem falou isso, ó. Banco do Brasil, 45% de dividendos deve ser somente o começo, diz aqui o Thiago Reis. Thiago Reis eu acho que é da Suno, né? Isso mesmo, ó. Banco do Brasil aumentou o payout recentemente de 45% e o payout ele é bom quando aumenta para o acionista porque traz mais dividendos, tá? Então o payout é aquilo, o banco tem aquele lucro de 100 milhões, ele entrega 50% de payout. Então 50 milhões de reais ele entrega em dividendos. Só para exemplo. Para 45%, algo que foi bem recebido pelo mercado, mas só que as ações já estavam muito lá em cima. Aí o fundador da Suno aqui, esse patamar de dividendos pode ser apenas o início dos futuros pagamentos que devem ser ainda mais elevados. Então, ó, essa perspectiva para os dividendos do Banco do Brasil se dá principalmente pela movimentação crescente da carteira de crédito, algo que pode impactar positivamente. Então ele está dizendo que por causa da carteira de crédito, talvez não tenha ali mais como crescer tão rápido e agora distribua o dividendo, tá? Um pouco a mais, o Banco do Brasil pode aumentar. E aí eu trago para vocês uma outra visão, não querendo falar, sou contra o governo que está aqui agora, a favor do governo anterior. Não, pessoal, não é nada disso, tá? Se você acha que eu vou me posicionar aqui, vou ficar falando mal, falando bem, não, eu vou trazer aqui as notícias, vou trazer aqui a minha opinião, que eu acho que é certo, tá bom? Então, ó, em 2013, o banco entregou 61%, e olha que o lucro estava caindo. Só que, com certeza, aqui o controlador pediu dividendos a mais. Então, aumentou para 61. E se a gente muda isso na nossa planilha, esses dividendos hoje de 45 vai pelo menos para uns 14, 15% de yield, tá? Então, a minha visão é que isso realmente pode acontecer. Porque, ó, 2011 estava entregando 38, 43, 61. Olha agora, 2022, 34, 42 e agora 45, podendo ir para 50 e 60% aqui. E podendo acontecer a mesma coisa, ó. Ó, o lucro também pode acontecer isso aqui, tá? Então, ó, 29, 25 e agora eu não me lembro quanto que foi o lucro do Banco do Brasil em 2024, mas 2024 não, 2023 fechamento. E aí a gente pode ficar com essas notícias aqui e essas visões no nosso radar para fazer mais dinheiro, tá bom? Então, olhando o alvo, o nosso alvo já foi excluído aqui porque tocou nele. Se você assiste os conteúdos todos os dias, você já sabe, né, que tocou na região. E agora o alvo já está aqui embaixo de novo, 54 com 48, esperando aqui para tocar. Então, passando também desta região de 54 para baixo, já muda também para ali um cenário de baixa e eu já busco Banco do Brasil pelo menos a R$50, tá? Nesse cenário de queda. Então, como eu falei, pode estar se desenhando um cenário de queda, porque o banco caiu, subiu, pegando liquidez, mas só que também está fazendo aqui um movimento bonitinho, né? Aqui nessa região de alta, respeitando aqui esse fundo. Vamos sempre atualizar. Então, ó, 10% de dividendos, quase R$6, 80 centavos já pagou. Falta pagar R$5,17 aqui no ano de 2024, tá? Então, se você comprar hoje Banco do Brasil a 56, você tem um retorno esperado de 9,20% no ano corrente de 2024. Sendo assim, o preço justo pelas fórmulas aqui de Benjamin Graham está em R$123, tá? E o preço teto está de 6% até R$100. Obviamente, meu preço teto é os alvos, tá? Geralmente eu não olho para isso aqui, eu só olho quando os indicadores estão muito ali certinhos. Tá? Então, quando estão confuso, trouxe um resultado muito maior no último ano e mudou aqui, não, eu não olho tanto. Então, olho mais para a parte do alvo.
tá? Então, ó, eu quero 10%, tenho que pagar 60%. Quero 15%, tenho que pagar 40%. Quero 20%, tenho que pagar 29,84, tá? Então temos que ficar sempre aqui com as informações no nosso radar. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dessas ações. Agora vamos passar para a VUC. Você tem aqui as ações do Banco do Brasil? Você tem Copel? Você tem a Gerdau aqui? Ou a Metalúrgica, a Gual 4, ou a GGBR4? Ou você tem aqui em dólar a GGB? Também paga dividendos aqui trimestrais, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos falar da VUC. Não adianta chorar pelo leite derramado. O que você tem que fazer daqui para frente é foque em um canal só, ou assiste, mas tenha compromisso para você sempre pegar as boas informações. Ah, não assisto, só assisto de vez em quando, só assisto quando o Silas coloca na capa que é dividendos. Aí você comprou o VUC aqui, por causa dos dividendos, e tomou esse sacode. E esse sacode aqui, deu aqui um sacode em você, foi praticamente de 15%, né? 2,78 de cotação. Então, esses 75 centavos, você ainda está perdendo R$2 aqui da cotação. Então, é interessante, pessoal, é interessante a gente sempre estar de olho, tá? Porque mostra aqui, ó, esse topo acima, não consegue romper, um topo abaixo, perdeu força aqui de compra e depois caiu, tá? Então, é interessante também olhar para o resultado da empresa, na parte contábil, aqui para entender se o lucro, na parte também trimestral, está melhorando, né? Então, ó, 127, 138 está em linha aí com os últimos 2 trimestres anteriores, tá? Então, ó, o preço justo da VUC está em 18,31, tá? E o preço teto está em 24,99 e eu reduzi 50% pelas incertezas para 1,50 de dividendos no ano 24,25, tá bom? Então, para ter 6% tem que pagar até 24,99, tá bom? Para as ações. Agora, Silas, como você sabia que as ações iriam cair? Na verdade, eu não sabia. O que a gente entende é o quê? A leitura aqui do que está mostrando no gráfico e também os fatos relevantes aqui para a gente entender. Então, esse fato relevante foi o quê? Que a Guepardo Investimentos comunicou a venda aí das ações com um preço médio de 20,7. Então, vendeu bem no topo, né? Então, vendeu a R$20, vendeu bem aqui em cima. Ela que estava coordenando as vendas. Começou a vender toda vez que toca, vende. Toca, vende. Toca, vende aqui as ações. E agora, possivelmente, ela sabe que o alvo pode estar tanto aqui na região com R$15, R$16 aqui embaixo, aqui, tá? E recomprar de 20 aqui para 15, R$5 por ação a mais de lucro. Então, na minha visão, a gente tem que sempre acompanhar. Me deixa aqui nos comentários se você quer um vídeo mais completo de alguma dessas ações, tá? Que se Deus preparar, se tiver tudo certinho, eu trago aqui para vocês. Sendo assim, meus agradecimentos, fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima.